Boa sexta-feira para nós. Bom encontrar você aqui no nosso café dia 22 de maio de 2026. Vamos aos destaques do nosso café. Qual é a prioridade do Vasco na próxima janela? Ela abre dia 22 de julho, mas somente lá temos que atacar ou já contratar antecipadamente e registrar depois. Preparação para o jogo com o Red Bull Bragantino, domingo, São Januário. Horário alterado, hein? A Conmebol atualizou os horários, né? Ajustou os horários da última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em virtude de uma mudança no jogo do Olímpia, com o Audax italiano, então ela trouxe o jogo do Vasco também para 7 da noite. O jogo seria às 9h30 da noite. Temos que jogar no mesmo horário, porque os jogos interessam entre si. Então não pode ter vantagem, alguém já saber o resultado do outro. Então, quarta que vem, 7 da noite, São Januário, é o horário da última rodada. Em que o Vasco está fazendo aquelas contas, tem que vencer, torcer para o Audax, para o Olímpia perder para o Audax, sem uma diferença de gols, enfim. Não vou fazer essas contas aqui, porque o foco nesse momento não é o nosso, é o Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer forma, nós poderíamos estar classificados já antecipadamente, ter vencido o Olímpia, sim, porque estávamos vencendo, e essa data de quarta-feira era para botar o time sub-20 para jogar, literalmente. Aliás, sub-20 que ontem goleou o América Mineiro por 4-0 e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Parabéns, está voando o time do Vasco. Nosso DNA, a base, sempre foi o nosso DNA. Preparação para o jogo com o Red Bull Bragantino. Thiago Mendes está de volta, né? Assim como o Rojas, os dois desfalcaram o Vasco. Que desfalques são eles, né? Contra o Internacional estavam suspensos, mas voltam à equipe. E o time principal, força máxima, tem que vencer os dois próximos jogos, o Red Bull e o Atlético Mineiro, para terminar na 18ª rodada ali, talvez em oitavo, passar a Copa do Mundo no top 8, legal, para organizar a casa para a janela de transferências, que vai ser o nosso tema agora. Mas antes, time para domingo, provável, né? Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton, porque se o Cuiabano não recupera, vai ser uma surpresa o Cuiabano recuperar, porque tá difícil. Pagar 10 milhões de euros, por ele no final do ano, lesiona, demora a voltar. É bom jogador? É, mas não joga. Não vale. Desculpa, mas não vale. Esse é o valor dele. Barros, Thiago Mendes e Rojas, Andrés, Spinelli e quem? Quem vai na esquerda, né? Ou na direita, enfim, quem vai no ataque do Vasco? Vai botar o Nuno? Vai botar o DVD? Quem vai ser esse? Brenner? Como é que você montaria esse ataque do Vasco, por exemplo? Inestrosa? Não sei. Qual vai ser essa formação que o Renato Gaúcho vai escolher para domingo? Enfim, vamos embora? Janela de transferências. Ontem, durante a nossa live mensal dos membros, no nosso bate-papo lá, e muitos amigos participaram, o Eric Fernandes, lá dos Estados Unidos, fez uma proposta, e teve um debate legal com o Walter Júnior, com o Wesley, com o Alex, com o Wellington, enfim, Jade, a galera toda que estava ali na tela com a gente, fora a galera do chat também, o Guibelo, Silva Populos, enfim, eu vou esquecer alguns nomes, então vou até parar de citar para não causar nada, Antônio Fux, enfim, vamos lá. O Eric propôs o seguinte, falou, Fábio, vou propor aqui uma discussão, e dela virou o nosso vídeo. O que nós vamos fazer na janela? Qual deve ser a nossa prioridade? Quem o Vasco tem que atacar? E qual é o tamanho? Porque assim, o Vasco tem os jogadores do tamanho do Vasco, o investimento é bem feito, é mal feito. Enfim, são propostas que passam pela nossa próxima janela. Por quê? Porque as janelas anteriores indicaram qual o caminho que o Vasco vai tomar. E aí eu fiz uma reflexão com a galera e assim, é claro que nem sempre a gente fala o que o torcedor quer ouvir. Voltando a falar sobre a janela. A janela de transferências do Vasco, ela vai ser de acordo com o investimento
que pode ser feito. Hoje, ela é uma janela, sem o investidor. Tendo o investidor, ela é uma outra janela. Mas não vai ser nem de longe aquela janela que nós desejamos. Por quê? Essa é uma janela de recomposição, de ajustar peças que não deram certo, posições que nós já indicamos e já mapeamos que também não encaixaram, zagueiros, um volante, atacante. São prioridades. A gente não fala nesse momento em laterais, em goleiro, talvez em meia, mas seja até mais difícil de encontrar. Mas zagueiros e atacantes, por exemplo, são mais o nosso foco. Quanto a gente vai gastar? Matheus França vai embora, acaba o contrato. Robert Renan acaba o contrato, a gente vai comprar por 8 milhões de euros, 70%. Eu acho um absurdo. Cuesta vai até o final o empréstimo, eu tentaria uma devolução antecipada. Ah, Fábio, vai buscar quem? Ontem eu li uma notícia, desculpa até não lembrar quem publicou, porque eu sempre o faço, de que o Vasco estaria negociando com o zagueiro Dantas do Novo Horizontino. Tem que buscar jogadores nesse momento, nesse perfil. Ah, Fábio, vai buscar o Thiago Silva. Gente, isso é loucura. Quem publicou isso não bate dos pinos. Thiago Silva não volta para o Brasil. E se voltasse, voltaria para o Fluminense. Ah, mas vai ter que buscar o jogador assim. Claro, mas não há nem recursos para isso. E o Thiago Silva não volta para o Brasil. Ponto. Ele vai para o Milan, provavelmente. Mas, essa próxima janela, não podemos dar tiros errados, né? Pegar a nossa flecha e jogar no lugar errado. Não. Tem que mirar o alvo. Porque ao errar, a gente só está assustando o torcedor e nem o adversário está assustando. Então, assim, se tiver investidor, é de um tamanho, um investimento para a janela, sem investimento é outro. Porém, quando o jogador, isso eu falei na live, tem as propostas na mesa trazidas pelo seu empresário, o Vasco nem sempre, ou quase sempre, é a primeira opção. Se ele tiver Mirassol, Cruzeiro e Vasco, foi o exemplo que eu usei na live, nas mãos, o Vasco é a última opção. Porra, absurdo, o Vasco é um gigante, tem uma história fantástica de ídolo, a torcida, tudo isso nós, apaixonados, sabemos. Só que o profissional olha, o que o Vasco está disputando, o que ele almeja. Mirassol está nas oitavas da Libertadores, Cruzeiro está na Libertadores, o Vasco está na Sul-Americana patinando. Nas outras competições está todo mundo misturado. Então, assim, é para você pensar, torcedor. Esquece o coração, esquece o fígado, pensa com a cabeça. Porque o Vasco, infelizmente, hoje, ainda não é a primeira escolha dos grandes jogadores. Dos medianos, alguns. Dos mais abaixo, sim, é porta de entrada. Mas essa realidade precisa mudar. E ela demanda tempo. Ontem, inclusive, na live, foi feita uma discussão de o Vasco pensar no Mundial de Clubes. Não tem como. No Super Mundial de Clubes, não tem como. Nem como ranking da Conmebol, que são 2 vagas, e campeão da Libertadores hoje. Pode ser que daqui a um ano a gente comece a falar de um outro cenário. Mas hoje, a realidade não nos permite. Forte abraço para vocês, muito obrigado.